Oi pessoal, eu quero convidá-los a estar comigo na leitura de um livro. O livro chama-se A Única Esperança. Ele é de Alejandro Bulhon. Encontre o real sentido da vida. Capítulo 1. O livro da esperança. Dizem que o coração tem motivos que a razão não entende. Talvez seja verdade, talvez não. Porém, o ser humano muitas vezes se deixa envolver facilmente pelos impulsos insensatos da paixão. De outro modo, seria difícil explicar o que aconteceu na manhã triste daquele mês de julho. O trem tinha chegado ao fim do trajeto e os passageiros saíram como uma matilha enlouquecida. Entre a multidão, um homem baixo, musculoso, de comportamento esquisito, escondia o rosto por trás de grossos óculos escuros e um boné. Apesar do ar misterioso, ninguém podia suspeitar que embaixo do casaco aquele cidadão ocultava um revólver calibre 38. Não era velho nem novo aquele homem. Aparentava ter cerca de 50 anos e andava com passos ligeiros, olhando para a frente, atento para não perder de vista a bela morena de jeans e blusa preta que andava apressadamente entre a multidão. A mulher, com 35 anos, olhava constantemente para trás, apreensiva, pressentindo estar sendo seguida. Repetiu aquele ritual 3 ou 4 vezes e, antes de entrar no túnel para atravessar a avenida, abaixou-se, fingindo amarrar os cadastros, tentando descobrir se alguém a seguia. O relógio da igreja ao lado indicava 8h15 da manhã. A cidade naquela hora estava lotada de gente, pessoas de todos os tipos, correndo atrás de seus sonhos, sem se importar com o drama dos personagens de nossa história. Lúcia saiu do outro lado da avenida e ingressou num parque. Não queria ir, mas ia. Ela não era uma mulher vulgar, sua aparência formosa atraía com facilidade a atenção dos homens, mas ela não era uma pessoa sem escrúpulos. Tinha honra e dignidade. Detestava a mentira, por isso, naquela manhã, seu coração se agitava angustiado. Tudo tinha começado quase sem que ela percebesse e aos poucos foi prendendo-se a uma teia de circunstâncias da qual estava determinada a libertar-se naquela manhã. Como num filme, começaram a desfilar lembranças das últimas brigas com o marido, cenas terríveis de ciúme, agressões no meio da rua, noites de discussões intermináveis e finalmente a traição como uma válvula de escape. Justificava? Talvez. Desculpa? Quem sabe? O certo é que ela estava lá, no lugar do encontro, no cenário da tragédia. Entre árvores centenárias e vegetação descuidada, sentado num banco velho, um homem loiro, relativamente jovem, lia um jornal enquanto fumava displicentemente. Lúcia aproximou-se. Ele levantou e correu ao encontro dela com os braços abertos. Evaldo, o marido ciumento, ocultou-se atrás de um velho cajueiro e dali passou a observar aquela cena. Parecia indeciso e suava, apesar do frio de julho. Exalava dor e ódio com o revólver na mão. O resto da história é simples de imaginar. O loiro levou 4 tiros e caiu morto na hora. Lúcia ficou agonizante com 2 tiros no peito. Evaldo tentou disparar o último tiro na própria cabeça, mas já não lhe restavam balas. Então, ele se ajoelhou diante do corpo da amada, desesperado, pegou o corpo ensanguentado da bela morena e chorou, gritando muito. Por que tinha que acabar desse jeito? Existem coisas que simplesmente não têm explicação. Atitudes loucas que deixam o amargo sabor do remorso. Você tenta entender o porquê, mas não encontra respostas. O martelo da culpa o crucifica no madeiro da própria consciência. Condenado a vários anos de prisão, Evaldo foi definhando com um trapo velho e sendo consumido pela dor. Ele amava a Lúcia. Conhecera na estação de trem no carnaval de 1990. Na época, ele era jogador de 35 anos em fim de carreira. Ela, 15 anos mais nova, era a bela passista de uma escola de samba. Amaram-se com intensidade desde o princípio e juntos foram construindo seus sonhos. Moravam no sobrado amarelo e tinham um casal de filhos que lhes alegrava a vida. Mas tudo isso era coisa do passado. Evaldo cumpria a pena e Lúcia, que sobrevivera do atentado, não queria saber nada a respeito do marido. Por mim,
que apodreça na prisão, dizia para as amigas. Mas à noite, deitada sozinha e olhando os filhos dormirem, chorava em silêncio, sem saber a razão. Na fábrica de roupa onde trabalhava como costureira, um dia, na hora do almoço, uma colega se aproximou dela e lhe disse: "Eu acho que você não é feliz." "Feliz? Como assim feliz?" "Feliz? Você é feliz? Sei lá, alguém é feliz nessa vida?" "Muita gente, mas para isso você precisa conhecer qual é o plano de Deus para você." "Que plano? Do que você está falando?" "Ninguém veio ao mundo para sofrer. Deus tem um plano maravilhoso para cada pessoa e a felicidade consiste em descobri-lo." "Você é cristã?" "Sou." "Veja, eu não tenho religião e nem o mínimo interesse nessas coisas. Desculpe, é melhor parar por aqui." "Eu não estou falando de religião, estou falando da vida, da sua vida. Você é feliz desse jeito?" Foi assim que tudo começou. Conversa foi, conversa veio. Um dia findou e chegou outro. Transcorreram semanas e meses e a amizade de ambas foi se estreitando. Porém, Roberta, a amiga, não voltou a lhe falar de assuntos espirituais. Certo dia de outubro, na hora do almoço, Lúcia procurou Roberta. "Não sei o que fazer. A minha vida está um completo caos." "O que foi?" "Minha filha de apenas 13 anos está grávida. O que fiz para merecer isso? Eu me mato trabalhando para poder sustentar meus 2 filhos. O pai deles está preso. Estou sozinha, não sei mais o que fazer." "Você não está sozinha." "Como não? Por que você não dá uma oportunidade a Jesus?" Lá vem você outra vez com esse assunto de religião. "Sabe, Lúcia, todo ser humano tem problemas. A diferença é a atitude com a qual os encaramos. E essa atitude depende da certeza de que jamais estamos sós. Mas eu estou. Meus familiares estão longe e eu não sei nada deles há muitos anos." "Não, minha amiga, você não está sozinha. Eu estou aqui." "Obrigada. Eu não estou falando só de minha amizade, mas me refiro a alguém que realmente pode ajudá-la. Estou falando de Jesus. Veja, não fale nada, só ouça esse verso da Bíblia." Roberta foi à mesinha de trabalho, tirou uma Bíblia da gaveta e leu. "Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esqueceria de ti." Isaías 49:15. Os olhos de Lúcia refletiram emoção. "Isso está na Bíblia? Veja com os próprios olhos." "Mas por que você acha que esse livro é a palavra de Deus?" Existem várias razões. A primeira é que os escritores bíblicos afirmam que eles esperavam por mandado divino. Paulo diz: "Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça." Timóteo 2:3-16. Tem 2 pensamentos nesse texto. O primeiro é que toda a escritura foi inspirada por Deus. E o segundo é que Deus nos deixou a sua palavra para que servisse de instrução, de ensinamento e de repreensão. É inútil tentar ser feliz sem o conhecimento da palavra de Deus. Sei lá, amiga, gosto de ver a sua confiança nesse livro, mas qualquer pessoa poderia ter escrito isso e depois afirmar que foi inspirado por Deus. É verdade, mas existem outras razões para acreditar que esse livro é inspirado por Deus. Por exemplo, a unidade de pensamento. A Bíblia foi escrita num período de 1500 anos. Moisés, que foi o primeiro autor, viveu 15 séculos antes de João, o último dos escritores. Muitos dos 40 escritores não se conheceram. No entanto, se você ler a Bíblia, perceberá que existe uma unidade de pensamento assombrosa. É como se um dia os 40 escritores tivessem se reunido e combinado que parte corresponderia a cada um escrever. Lúcia parecia desconcertada. Pela primeira vez, mostrava algum interesse em assuntos espirituais. Até aquele dia, dava a impressão de ter vivido simplesmente por viver, sem nunca ter se perguntado qual era a razão de sua existência. Olhou para o relógio.
Ainda restavam 15 minutos para reiniciar o trabalho. Você sabe que é difícil para mim acreditar nessas coisas de religião. As pessoas mais apegadas à Bíblia que conheci foram as que me decepcionaram. Talvez porque somente conheciam a teoria, mas nunca conheceram o autor pessoalmente. Mas isso é impossível. Olha o que diz aqui. Examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Quem diz isso é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele deseja que você o conheça e descubra que pode confiar nele e em suas promessas. Mas ainda ouça. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Vai me libertar do quê? De tudo isso que você está sentindo, do medo, da aflição, do desespero, da solidão. Jesus disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. João 10,10. Você percebe? Ele deseja que você tenha vida abundante, mas para isso precisa confiar na Bíblia. A essa altura, a sirene da fábrica indicava a hora de reiniciar as atividades. As duas se dirigiram a seus postos de trabalho e Lúcia disse: precisamos continuar falando sobre esse assunto. Roberta sorriu. As horas da tarde passaram com rapidez. Na saída, Lúcia esperava por Roberta. Quero saber mais sobre o que estávamos falando, porém preciso correr para casa. Prometi a meus filhos que hoje chegaria cedo. Acompanho você, podemos conversar na viagem. Não vai ficar tarde para você? Um pouco, mas não faz mal. No ônibus, enquanto viajavam, Roberta falou das profecias, como sendo mais uma prova da inspiração da Bíblia. Olha o que o profeta Isaías escreveu mais de 2000 anos atrás. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Ele é quem entende céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Isaías 40:22. Sabe, durante séculos a ciência afirmava que a terra era plana, porém a Bíblia já dizia que era redonda. Cristóvão Colombo provou a veracidade da Bíblia ao chegar à América em 12 de outubro de 1492. Isso é assombroso, não sabia? Existem muitas coisas que as pessoas ignoram. Por exemplo, a maneira extraordinária como a Bíblia descreve profeticamente a história do mundo, desde os tempos do Império Babilônico até nossos dias. Onde está isso? Aqui no capítulo 2 de Daniel. Podemos ler ao chegarmos à sua casa. Nessa profecia, a Bíblia apresenta o desfile dos impérios que dominaram o mundo desde os tempos de Nabucodonosor, passando pelo Império Medo-Persa, pelo Império Grego, sob o comando de Alexandre o Grande, depois pelo Império Romano. Menciona-se também a queda de Roma e a tentativa falida de muitas nações para dominar o mundo. A Bíblia diz que depois da divisão do Império Romano entre as 10 nações bárbaras que viviam nas áreas próximas às suas margens, nunca mais se levantará um império com aquela abrangência e poderio. Em nossos dias, o Senhor Jesus regressará ao mundo para colocar o ponto final na história do pecado. Em nossos dias, você está brincando comigo. Não estou brincando, não. Veja o que diz aqui. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel 2,44. Que reis são esses? Refere-se aos nossos dias, os dias em que não existe mais um reino que domine o mundo. Nesses dias, Deus estabelecerá seu reino para sempre, e isso acontecerá com o retorno de Jesus à terra. Já em casa, enquanto Lúcia preparava o jantar, as duas amigas continuaram conversando. Sabe, Roberta, quando você fala, tudo parece fácil, mas eu sempre achei que a Bíblia fosse um livro difícil de ser entendido. No início, minha amiga, é necessária a ajuda de alguém que conheça, mas, porém, com o tempo, você verá
que o mesmo Espírito que inspirou o escritor bíblico iluminará seu entendimento para compreender a mensagem. Obrigada por estar comigo nessa leitura. Que Jesus abençoe grandemente nossos dias e onde você estiver nesse momento, que Deus te abençoe imensamente. Eu agradeço muito e, por favor, se você gostou, assine o canal, deixe o seu like. Muito obrigada.